Boa noite, riquezas do meu coração, tudo bem com vocês? Uma felicidade imensa estar aqui junto com vocês para mais um encontro do Destrave Suas Vendas. Os nossos encontros ocorrem geralmente às quartas-feiras com o único objetivo de destravar suas vendas. De uma forma online, de uma forma gratuita aqui pelo YouTube, você já vai recebendo conteúdos que vão te trazer leveza, que vão te trazer organização, vão melhorar sua comunicação para que você possa de verdade destravar suas vendas. E vamos direto para o assunto de hoje. Hoje o nosso Destrave as Suas Vendas vem para trazer mais leveza. Eu já vou até te adiantar algumas coisas que vão acontecer. Como a gente está no finalzinho do ano, nós teremos poucas oportunidades de nos encontrar. Então, na verdade, hoje é o nosso penúltimo encontro do ano e o nosso último encontro do Destrave Suas Vendas vai ser já na próxima quarta-feira. E eu tenho uma grande novidade, um grande presente, na verdade, que eu quero trazer para você. Hoje eu quero preparar você trazendo leveza para sua vida, para o seu negócio, porque você pode ter certeza que você vai faturar e vender mais a partir do momento em que você viver os teus dias com estratégia e com leveza, tá? Camila, vocês vão ver muito que hoje eu vou bater na tecla de que para que você viva uma vida e uma empresa com leveza, vai ser importante que você tenha organização. Eu vou bater muito nessa tecla hoje, eu vou te provar isso, inclusive hoje. Já para a nossa próxima quarta-feira, a gente vai viver juntos aquilo que eu chamo do plano de alto impacto, que significa o quê? Eu já vou te dar de presente uma aula para que você planeje o seu 2026. Para você ter uma ideia, esse encontro somente o meu pessoal da trilha conheceu. Somente o meu pessoal da trilha viveu esse movimento comigo. Porque a gente planeja o ano antes de acabar o anterior. Não adianta a gente vir com soluções românticas, com soluções ilusórias, para a gente somente sonhar, pensar, descarregar num papel e de repente nunca mais abrir esse papel no decorrer do ano. Se não houver um plano que nos guie, a gente não sabe, a gente não vai saber exatamente aonde a gente quer chegar. Então, esse é um encontro que eu já faço nos meus treinamentos pagos, né? Para quem já me contrata para as minhas mentorias, para os treinamentos que eu tenho, mas para você eu vou trazer de presente, porque você que está comigo aqui no Destrave merece destravar suas vendas e ter um plano para fazer isso. E eu vou conduzir você na próxima quarta. Para a gente começar então agora, a gente precisa entender a importância de viver e de olhar para o nosso negócio com leveza. Vamos já dar início a esse movimento aqui. E vocês sabem que eu sempre gosto de começar fazendo algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu tenho para você aqui é: quem aqui já se sentiu sobrecarregado ou sobrecarregada com os afazeres além da empresa? Levanta a mão só para eu saber quando eu não estou sozinha aqui nesse movimento. Quem aqui já se sentiu perdido ou perdida sem saber qual é o próximo passo? Qual é o primeiro passo? Tá, cá, beleza, mas por onde eu começo? E quem aqui, para além disso tudo, já teve vontade de desistir? Conta pra mim, se sou só eu. Porque a gente fala do empreendedorismo, eu sou apaixonada por esse movimento, mas dizer que ele é leve em 100% do tempo é uma mentira. Então, buscar trazer isso para o nosso dia a dia é um movimento, sim, que tem que estar consciente na nossa vida. Alinhados estamos. Se você está aqui comigo desde o começo do Destrave, você já sabe que eu sou Camila Batista, mentora, treinadora, eu já trabalho nesse meio, nesse movimento há 18 anos, né? Trabalhando com desenvolvimento pessoal e humano. E também sou mãe da Violeta, que hoje tem 5 anos. Sou mãe do Marcelo, que hoje tem 11 anos, esposa do Oscar. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns trechos que pouco eu falo por aqui, né? Eu quero te dizer que eu também já me senti esgotada. E que o fato de eu já ter me sentido esgotada já me fez ter muita vontade de desistir. Ou até mesmo de abandonar. Eu acho que a palavra abandonar representa melhor do que a desistência. Porque a desistência dá a impressão que também dá trabalho, né? O abandonar, eu já tive muitas vezes vontade de deixa eu nem ir, deixa eu nem fazer. E por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu já sofri muito com ansiedade. Eu já passei por um processo, já desenvolvi burnout. E aí eu já travei. E eu não pude desistir, apesar da vontade.
Camille, o que que te impediu de desistir, né? Foi, gente, sendo bem honesta com todo mundo, foi os boletos para pagar, foi filho para criar e foi especialmente um pouco do meu ego que me segurou. Foi um pouco desse olhar para minha trajetória, olhar para minha história e falar, meu, eu não nadei para de repente morrer na praia. Eu não fiz tudo o que eu fiz, eu não busquei construir tudo que eu busquei construir para parar aqui. Eu quero muito mais da vida, eu desejo muito mais da vida. E apesar de não ter forças naquele momento para seguir em frente, eu ainda assim segui. E por que eu estou compartilhando desse momento, desse movimento da minha vida com você? Porque foi um momento em que nada foi leve. Foi um momento em que, muito pelo contrário, eu vivi com muito pesar. Eu enfrentei muitos desafios para estar aqui com vocês hoje. E aí, por que eu estou falando isso? Para deixar claro para você que não é legal normatizar a sofrência. Não é legal normatizar o peso. Não precisa ser assim todos os dias. Porque quando a gente começa a viver dessa forma pesada, achar que não, eu tenho que estar aqui 12 horas por dia, 14 horas por dia, não posso ter descanso. Eu acordo pensando no problema, eu acordo pensando no negócio, eu acordo pensando na próxima conta. Eu acordo. Isso é sufocante. E por mais que boa parte dos empresários e das empresárias vivam neste lugar, este lugar não é saudável. Este lugar foi exatamente aquele que me levou novamente para terapia, né? E quando eu voltei para terapia dessa última vez, eu voltei falando assim: eu preciso que você tire de mim a síndrome do coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se você já assistiu esse filme, não sei se você lembra do coelhinho do filme da Alice no País das Maravilhas, mas se você se lembrar, ele é aquele coelhinho que passa no começo do filme falando: tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado, tô atrasado. Não tenho tempo, não tenho tempo. E eu sentia que eu vivia com aquele coelhinho dentro de mim, que aonde eu estava errada. Se eu estivesse aqui no escritório trabalhando, dando um treinamento, fazendo um movimento da empresa, eu sentia culpa por não estar com os meus filhos. Se eu estivesse com os meus filhos, eu estava com o celular na mão, procurando saber aonde que eu estava falhando em algum processo da empresa, para que eu pudesse faturar mais, para que eu pudesse vender mais. E aí eu também me sentia culpada por não estar aqui. E quando eu bem me percebi e dei por mim, eu estava com burnout e não estava conseguindo curtir nenhum movimento e nem o outro movimento. Então hoje eu estou aqui para te dizer que existe luz no fim do túnel e existe vida após todo esse movimento. Agora, nessa época do ano, tá indo para 2 anos que eu vivi essa fase. E é uma fase que, honestamente, eu não recomendo. Mas aí, eu quero saber de você. Quais são os pesos que você sente? Eu trouxe alguns aqui para poder compartilhar com você, né? Por experiência própria dos pesos que eu já vivi. Então, é o peso da correria, né? Do não tenho tempo, do eu tô com pressa, do horário tá aí, eu tô atrasada para um compromisso, tô me atrasando para o próximo. É o peso das tarefas domésticas, né? Então, especialmente para mulher que empreende e que também tem que dar conta lá em casa de ajeitar a casa, ajeitar a roupa, ajeitar a comida, cuidar das crianças. E as crianças são demanda o tempo todo, né? Eles requerem da gente, eles requerem atenção, eles requerem movimento da nossa parte. São as contas para pagar, o volume de contas, as dívidas, os compromissos financeiros. Agora, fala para mim, quais são os pesos que você sente quando você olha para a tua vida empreendedora, para a tua vida de empresário e de empresária? Quais são os pesos? E é importante a gente ter claro isso na nossa mente, porque lembra que eu te falei, a gente está abrindo caminho para o nosso próximo encontro, quando a gente vai fazer o nosso plano de alto impacto. E se eu não souber quais são os sentimentos que me regem, quais são os sentimentos que fazem eu viver e sobreviver, vai ficar mais difícil de eu administrar um negócio. Vai ficar mais difícil de eu conseguir lucratividade a respeito do meu negócio, através do meu negócio. Porque, se você bem se lembra, o nosso cérebro ele é dividido assim, ó, self 1 e self 2. Self 1 é esse nosso lado lógico, racional, 5% de quem nós somos, e o Self 2, esse nosso lado emocional, 95% de quem nós somos. Toda aula do Destrave eu falo dessa tela. E hoje, que eu tô falando aqui especialmente para vocês
dessa dicotomia peso versus leveza, eu preciso entender o que guia mais os seus dias. O que guia mais você como empresária e empresário. É mais o peso ou a leveza? Porque não importa qual seja qual for, é ele que está dominando hoje o seu Self 2. A neurociência diz que hoje nós tendemos a repetir 95% de quem nós fomos ontem. Então, ontem, se foi um dia legal, gostoso de viver, você pode ter certeza, amanhã, hoje, vai ser 95% de chance de que seja um dia legal e gostoso de viver. Agora, e se ontem foi uma desgraceira? E se ontem foi um dia pesado do caramba? Acredite, hoje 95% da chance é que esse dia, esse astral, esse sentimento se repita dentro de você. Então eu torno a te perguntar, o que tem guiado o seu empreender? É a leveza ou é o peso? Quando a gente começa a empreender, eu preciso te confessar, eu não sei você, mas eu, quando comecei a empreender, eu preciso te dizer que uma boa parte do que me guiou para empreender foi um romantismo. Foi um romantismo bonito, mas que hoje eu olho e eu procuro alertar os meus mentorados e mentoradas. Eu procuro alertar. Porque quando a gente começa a empreender única e exclusivamente pelo romantismo, a gente tem a impressão que todo mundo vai pagar muito bem por aquilo que eu amo, por aquilo que eu gosto de fazer, porque eu sei que eu estou entregando o meu melhor. Só que sobrevive no universo do empreendedorismo aquele que vende o que o outro quer comprar. Sem romantizar. Claro que depois, se a gente for estudar branding, se a gente for estudar encantamento do cliente, a gente vai entrar nesse lado emocional. Eu sempre falo aqui que vender é emocional e agora eu não estou voltando atrás disso. Mas você, como empresário e empresária, precisa estar racionalmente ligado no que você vende. Você precisa desse movimento. Por quê? Esse lado romântico, ele é importante para te manter no momento de peso. Mas o lado racional é o que vai fazer você traçar estratégia, desenhar qual é o próximo passo, qual é o próximo funil de venda que você vai usar para vender mais. Tá fazendo sentido? Comenta comigo aqui, deixa seu comentário se está fazendo sentido até aqui, porque até agora eu só estou querendo entender de você. Eu só estou te provocando para que você olhe para dentro de si e me responda o que guia hoje você no empreendedorismo. É a leveza ou é o peso? Né? É o medo ou é o desejo de dar ainda mais certo? É o medo ou é a querência de querer mais da vida? Né? É o poder de querer mais da vida. Então, a neurociência diz que a gente tende a repetir 95% de quem nós somos, então que a gente busque conscientemente, todo dia, buscar a felicidade e a leveza. Porque daí amanhã é 95% de chance de eu repetir isso tudo dentro da minha vida e do meu negócio. Mas vamos lá, Camila, então vamos para a parte prática. Como ser leve no empreendedorismo? Né? Como que eu faço então, cá, para ser leve no empreendedorismo? Vamos lá. Aqui eu preciso trazer para você uma certa clareza de que sim, existe a diferença para o gênero, tá? Então, se você é empreendedor, provavelmente a leveza para você vai soar de um jeito. Se você é uma empreendedora, a leveza vai soar de outro jeito. Eu não vou levantar bandeiras aqui, mesmo porque eu não faço isso nem na minha vida particular. Eu não levanto bandeira do feminismo, do machismo, né? Do machismo, Deus, menos ainda. Mas nada do que é ismo, né? É uma bandeira que eu não levanto. Porque eu acredito que a mulher, ela precisa ser feminina e o homem precisa ser masculino. Ponto. Isso aqui no empreender, né? Falando a respeito do empreender. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa ter clareza. E clareza disso daqui, olha. A organização, ela vai ser primordial. E aqui não tem diferença de gênero. Por que eu puxei o negócio do gênero? Porque não adianta. A gente pode ser, eu sou mulher, e eu posso muito bem defender, levantar uma bandeira, dizendo assim, que o homem e a mulher, quando são casados, precisam dividir as tarefas domésticas dentro de casa. Eu posso levantar essa bandeira. Eu acho justo levantar essa bandeira.
Mas vamos direto pro ponto. Na sua casa, como rola? Né? Porque eu posso levantar essa bandeira e falar, não, você vai ter que chegar na tua casa, falar pro seu marido que agora lá em casa vocês vão dividir, tá, e aí vai dar certo quando você chegar na sua casa e falar pro seu marido? Aí você vai falar, mas a Camila falou, eles falaram, e o Kiko? Né? O que essa moça tem a ver com a nossa vida? Não tem nada a ver. Então, a organização ela é primordial. E quando eu puxei o assunto da diferença de gênero, é para que você olhe para a sua vida, para a sua condição e entenda o que dá para fazer. Então, quando eu venho e trago que a organização é primordial, é você, na sua condição de empresária, qual é o horário que dá para você empreender? Você consegue empreender durante todo o dia? Não, cá. Vou falar um pouco da minha realidade para vocês, como ela funciona hoje. Quando eu abri mão do meu concurso público, eu fui concursada pública durante 14 anos, lá eu ficava 10 horas por dia fora de casa. Quando eu saía de manhã, deixava o Marcelinho na escola de madrugada, eu chegava em casa e já estava anoitecendo. E essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Porque quando a gente tem filho, a gente sabe o peso que isso tem na nossa vida. Era um desejo, era um sonho meu, que quando ele fosse fazer a migração de escolinha, porque aqui na cidade em que eu moro, e nas condições em que eu tinha, né, na escolinha que ele estava, ela só tinha o período integral enquanto ele tivesse até o pré. Quando ele fosse para o primeiro ano, ele só estudaria à tarde. E essa era uma preocupação muito grande minha logo que ele nasceu. Logo que ele nasceu, eu já tinha essa preocupação, como seria os 6 anos da vida dele. Quando ele fizesse 6 anos. E aí tinha um plano. Eu deixaria ele meio período com a minha mãe, e depois da casa da minha mãe ele iria para a escolinha, mas eu nunca fiquei muito feliz com tudo isso. E daí quando a Violeta nasceu, o Marcelinho tava de 5 para 6 anos, e foi bem o auge da pandemia, sabe? E aí a vida foi me encaminhando, e eu sou muito grata à vida, eu sou muito grata a Deus, e eu sou muito grata àquela Camila. Aquela Camila que em 2017 recebeu a maior promoção da vida dela. Aquela Camila que com aquela promoção decidiu voltar a estudar. E eu pensei, eu vou estudar e fazer algo diferente da minha vida. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a perceber que existia vida fora dos Correios. E ali começou a nascer a ideia de empreender. Então, quando eu pensei, eu vou empreender, a veia que mais pulsou dentro de mim foi a maternidade. Foi meio que um retorno ao lar. Foi meio que, quando eu empreender, eu vou conseguir ficar mais tempo perto dos meus filhos. Então, esse foi o meu motivo principal. Esse foi o meu motivo principal. E aí, eu volto a falar para vocês a respeito do romantismo da coisa. Eu não honrei com isso logo no começo. Porque eu deixei a necessidade e o peso falar mais alto dentro da minha vida e dentro do meu negócio. E quando eu vi, eu estava mais uma vez ficando de 10 a 12 horas fora de casa e longe das crianças. Foi aí que aconteceu a crise de ansiedade, foi aí que aconteceu o burnout. Era porque dentro de mim existia um conflito muito grande, porque eu não estava honrando com aquilo que eu queria para minha vida. Então, quando eu venho aqui e falo para você que a organização é primordial, eu quero te dizer qual é o período que você destina para o teu negócio. Não importa se você é empresário ou é empresária. Aqui entra o lance da diferença de gênero. Provavelmente, se você é um empresário, você consegue destinar mais tempo da tua vida para o teu negócio. Se você é mulher e já tem as cargas da vida, como cuidar da casa, cuidar das crianças e dar importância para esse movimento, como eu dou importância para esse movimento hoje, talvez você não consiga destinar tantas horas para o teu negócio. Então, hoje, como que funciona a minha vida? Hoje, a minha vida eu consigo e quero destinar tempo ao meu negócio, especialmente no período da tarde. Quando eu faço no período também da manhã, é algo totalmente calculado e totalmente alinhado na minha família, entre eu, meu marido e os meus filhos. Deixando eles com uma pessoa para cuidar deles, mas tudo isso bem estruturado. O que eu quero para minha vida e para o meu negócio.
é que no período da manhã eu esteja em casa com as crianças e no período da tarde cuidando do negócio. Faz sentido para você? Então, por isso que aqui eu puxei um pouquinho o lance do gênero. Por quê? Não é para levantar bandeira, não é para dizer o que é o certo, o que é o errado. É para falar sobre organização e te trazer essa clareza para você, qual é o certo. Ai, Camila, mas eu acho isso injusto, porque o que eu queria, tudo bem, a gente poderia sentar numa mesa de um bar ou num café, bater um papo durante horas sobre o certo e o errado daquilo que é bonito para a sociedade. Mas vamos ser práticas para o teu negócio. O que dá certo hoje? Porque o que não dá certo é você ter que dar conta de casa, comida, criança e querer se dedicar 12 horas para o teu negócio. A conta não vai fechar e alguém vai passar mal. E eu sei quem é essa pessoa que vai passar mal. Por conhecimento de causa, eu sei quem é essa pessoa. Então, algumas verdades sobre empreender. A organização é primordial desde o planejamento. É o planejamento mesmo. Quantas horas por dia? Quantos dias na semana? Cada dia eu vou fazer o quê? Desculpa. Quantos dias para fazer conteúdo para a internet? Quantos dias para produzir aquilo que eu gosto? Quantos dias para entrega? Tudo isso é planejamento. E tudo isso é libertador. E não importa, você precisa ser bem organizado, bem planejado, como pessoa física e como pessoa jurídica também. Não dá para separar as coisas. Nem que você queira. Não dá para separar as coisas, porque se você for mal organizada dentro da tua casa, dentro do teu dia, você vai chegar na loucura dentro do teu negócio. O teu cliente vai sentir essa loucura. E se você também for mal organizado no seu dia, todo mundo ao seu redor vai sentir. Então, sobre o empreendedorismo, ele é algo que, por natureza, exige da gente. Ele é pesado por natureza. Agora, como que eu posso tornar esse movimento leve? É com a organização. Não tem como ser diferente. Não tem como. É fazer aquilo e seguir o script que você colocou. O planejamento ele serve para libertar a gente. E de repente, Cássia, eu não consegui honrar com o meu planejamento. Poxa, tá tudo bem. Próximo, como que vai ser o próximo dia? Porque ninguém tá falando que o planejamento existe para fazer dar tudo certo. Mas ele existe para que você tenha um guia, para que você entenda por onde você precisa andar. E é isso que vai te trazer leveza no seu dia a dia. Né? Eu já comentei aqui em outros encontros com vocês sobre a trilha neural. Tudo isso só vai dar certo se você tiver disciplina. Se todo dia você fizer igual, se todo dia você se submeter aos mesmos pensamentos, se todo dia você se submeter à importância de seguir um plano, se todo dia você souber, você acordou hoje para conquistar o quê? Porque se não houver essa clareza dentro de você, você vai se tornando um empresário xoxo e capenga. Você vai se tornando aquele tipo de pessoa que vai atropelando coisas, atropelando processos e não vai entendendo aonde que eu tô, o que que eu parei, onde que eu tô, o que que eu preciso fazer, qual que é o próximo passo. Então, ter clareza de organização e planejamento é o que vai te trazer leveza. Acabei de chegar, ó, exemplo para vocês, acabei de chegar da praia. Fazia um tempão que eu, ó, pra vocês terem uma ideia, a Violeta não conhecia o mar ainda. Fomos pra praia. E foi uma delícia. Foram poucos dias, nós ficamos na praia, as crianças se divertiram, a Violeta conheceu o mar, tirou foto de sereia, foi uma loucura, coisa e tal. Quando a gente chegou, eu vou falar pra você o que a Camila, de 4, 5 anos atrás, faria, que é quando o meu negócio nasceu. A Camila não descansaria 1 minuto na praia. A Camila de antigamente, lembra que o coelhinho habitava dentro de mim? Eu estaria na praia, com areia no bumbum, sentada na areia, olhando no meu celular, se eu poderia conversar com alguém, fazer algum pitch, fazer alguma venda. Eu estaria no celular cutucando meus clientes para dizer, ó, eu tô aqui, olha como que eu sou maravilhosa, até na praia eu penso em vocês. Eu faria isso, eu fiz isso, eu já fiz isso. Eu chegaria na segunda-feira já pagando alguém para ficar com as crianças porque eu precisaria vir para o escritório no outro dia de manhã.
cedinho, eu não poderia me permitir estar fora do escritório. E dessa vez foi muito diferente. Dessa vez eu escolhi estar em férias com as crianças. Dessa vez o plano era, eu vou desligar durante esses dias. Dessa vez o plano foi, segunda-feira quando eu chegar, eu vou organizar a base. E a base é quem? É minha família. A minha casa precisava estar minimamente em ordem. As roupas precisavam estar minimamente em ordem. Até agora não acabei o rolê todo. Mas eu comecei. As minhas crianças estavam cansadas. Eu estava cansada. Viajar não cansa? Não é gostoso dar uma descansada? Os dois faltaram, a gente dormiu à tarde. Vivemos um dia totalmente diferente. Foi meio que uma extensão das férias. Mas há 4 anos atrás eu jamais me permitiria fazer isso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso é fruto de uma trilha neural de quem está olhando para a vida e para o negócio e procurando a leveza. E melhor do que isso, encontrando a leveza e vivendo ela. Bom, então, ter leveza começa com saber ontem o que precisa ser vencido hoje. Cara, é libertador você dormir sabendo que amanhã eu tenho que gravar vídeos, eu tenho reuniões, eu tenho que fazer a unha, eu tenho... Isso de verdade, gente, economiza muitas decisões nossas. Quando eu acordo já sabendo que eu vou ter que vencer naquele dia. O nível de ansiedade faz isso daqui, ó. O dia, ter leveza começa quando eu acordo hoje sabendo qual que é o movimento de venda que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu vou fazer uma story fazendo uma oferta. Hoje eu vou mandar uma mensagem no grupo. Hoje eu vou fazer um Reels. Hoje qual é o movimento de venda? E às vezes a venda, ela não é necessariamente falando assim, oi, hoje eu tenho esse produto, ele custa X, quer comprar? Às vezes a venda de hoje vai ser assim, cara, se você gostou desse post, compartilha ele com um amigo seu. Pronto, vendi uma ideia. Claro que a venda que envolve grana é muito melhor. Mas a venda que conquista pessoas, a venda que entrega uma ideia, também é venda. E no final do dia, você vai sentir muito mais leveza se você souber responder o que valeu a pena viver hoje. Se você conseguir, no seu momento de oração, no seu momento de gratidão, responder o que valeu a pena hoje, você vai se sentir muito mais leve. Porque você vai perceber que você está seguindo um plano e que esse plano está te fazendo conquistar mais da vida. De verdade. Sigam essas orientações. Como destravar então as suas vendas a partir de amanhã? Então, a primeira coisa, acalmar as suas mentes todas as manhãs. Isso aqui já é uma orientação que eu já passei em outros destraves para vocês. E faz toda a diferença. Porque tira você do bololoco das emoções e traz você para a consciência da coisa. Depois, é você começar a olhar, né? O que eu tô vencendo hoje, tá valendo a pena? O que eu peguei para fazer hoje, tá valendo a pena? Tá me levando para o caminho que eu escolhi? Camila, mas eu tenho muita confusão a respeito desse caminho. Eu não sei. Então tá, no encontro que vem a gente vai fazer juntas e juntos esse plano de alto impacto. A gente vai planejar junto o seu 2026. Na verdade, a gente vai desenhar o seu planejamento e você já vai poder começar a viver ele no outro dia. Você nunca mais vai acordar perdido, sem saber exatamente o que fazer para que você destrave suas vendas. E aí, conseguir responder no final desse dia. Eu venci a única coisa que eu me propus hoje? Porque às vezes a gente acorda e quer lotar a nossa agenda de coisas. A gente acorda e quer colocar muita coisa no nosso dia. Quando na verdade, se eu conseguir fazer uma única coisa que me leve em direção ao que eu quero, eu já vou ter essa sensação de dever cumprido. E isso traz muita leveza para o nosso dia a dia. É começar a honrar o processo, sabe? Às vezes a gente tem tanta pressa, a gente olha lá pra frente e fala, mas meu negócio não tá dando certo, mas eu tô vendendo muito pouco. Mas tá, qual que é a sua meta ideal, então? O que é dar certo pra você? Porque se você não tiver clareza do que é o dar certo, você vai se tornar uma pessoa
insatisfeita. Nunca nada vai te satisfazer. E é muito ruim ser essa pessoa. É ruim conviver com esse tipo de gente. Imagina ser esse tipo de gente. Eu não desejo isso para ninguém, não. Bom, o que as pessoas estão falando por aqui, né, dos nossos treinamentos? Esse daqui eu já compartilhei com vocês, então, pessoas que disseram que o meu superpoder é desenvolver pessoas, pessoas que ficam bobas de ver outras pessoas compartilhando por aqui com coragem o que sente, o que vive. E de verdade, gente, viver um movimento, viver um networking desses é muito valioso, né? Conseguir estar num ambiente com outros empresários e empresárias e perceber que não é só você que tem medo, que tem insegurança, isso muda jogo. E quando você também percebe que outro empresário, outra empresária está tomando alguma atitude, você fala, se ele e ela está fazendo, eu também posso fazer. E também vai dar certo por aqui, né? É chegado então esse momento de você despertar sua coragem, de você escolher dar um próximo passo e viver comigo um movimento para destravar de vez as suas vendas. Eu falei também que hoje eu anunciaria a nossa oferta de Black, né? Então, durante todo esse tempo eu não fiz anúncios, aliás, eu fiz anúncios de Black somente para o meu público interno, fechado, só para os meus mentorados e mentoradas. E chegou a hora de vocês conhecerem aqui as condições de Black Friday, né, da Black, para você que deseja o meu acompanhamento. E são duas oportunidades. Você pode ser o tipo de pessoa que quer viver essa oportunidade com mais profundidade, ou você pode ser o tipo de pessoa que quer viver isso com mais intensidade. Bora lá então. Eu tenho para você dois movimentos, né, que você pode viver aqui comigo, que é um movimento de vendas de alto impacto, que é para quem deseja maior profundidade, né, e o meu acompanhamento de pertinho. E também tem um movimento para quem deseja viver com mais intensidade, para quem tem pressa de vender mais, que é os 7 técnicas e 2 verdades. Eu quero saber de você qual que hoje te representa melhor. Você tem mais pressa ou você quer algo mais exclusivo, né? Mais premium, tendo a minha aí do seu lado? Vamos lá, vamos direto então falar do vendas de alto impacto, para quem procura aí por profundidade. Então, vendas, gente, ele traz essa proposta no acompanhamento de 3 meses, tá? Então, são 3 meses, são 12 encontros de você comigo. A gente trabalha ali o networking, como eu falei para você, não tem preço esse negócio de estar junto com outros empresários e outras empresárias. A gente trabalha no decorrer desses 12 encontros, gestão de negócios, marketing, vendas, inteligência emocional e artificial, tá? O Vendas de Alto Impacto, ele vai acontecer durante todas as segundas-feiras, às 2 horas da tarde, via Zoom. Então, é um encontro bem fechadinho, só entre nós mesmos, para que você possa ter todo esse desenvolvimento aqui e se transformar de um autônomo, de uma autônoma, em uma empresária. Você sai daqui com outro astral. A gente já vai ter uma aula bônus no dia 8/12 e o início da turma começa no dia 5/1. Qual que é o benefício de você fechar hoje vendas de alto impacto comigo? É o valor da Black, né? Então hoje o vendas de alto impacto ele está em R$ 1.500, mas para você que tiver esse desejo de fechar comigo hoje, você vai ter um desconto. Você vai usar o cupom que se chama Black de Impacto e o valor de R$ 1.497 vai cair para R$ 997. Ou seja, 12 parcelas de basicamente R$ 100, R$ 102,82. Então, gente, é R$ 500 de desconto, né? Dá ali basicamente 33% de desconto. E esse ano eu não fiz nenhuma oferta nesse valor. Você não vai encontrar nenhuma outra mentoria abaixo de R$ 1.000, né? Para que você viva 3 meses de acompanhamento. E é bonito de ver, gente. Eu pego mesmo na sua mão e vou viver o movimento de fazer a sua empresa vender mais, tá bom? Então, aqui no Vendas de Alto Impacto, para você que deseja profundidade, né? E esse acompanhamento premium. Agora, para você que tem pressa, que quer viver com intensidade, você pode viver aqui os 7 técnicas e 2 verdades. São rapidinhos, é uma mentoria rápida, são só 3 encontros. Mas eu também vou te trazer um bônus aqui, que é essa aula bônus do dia 8/12, que vai cair numa segunda-feira, tá? Vai ser um encontro de abertura dos treinamentos.
E o 7 técnicas e 2 verdades, ele vai acontecer a partir do dia 8/1 via Zoom. E o valor dele, de R$ 247, ele vai sair por R$ 147, ou seja, são R$ 100 de desconto. Parcelas de 12 vezes de R$ 15,11. Chega a soar uma brincadeira, né? Algo que é a parcela de R$ 15. E o cupom dele é BLACK. É só você digitar ali, a gente vai mandar o link no grupo. É só você digitar BLACK que você já vai conseguir acesso ao valor promocional. Combinado? Gente, o nosso encontro hoje buscou então trazer para você técnicas, ferramentas para trazer leveza para o seu dia a dia. O objetivo do nosso encontro de hoje foi exatamente preparar o teu coração e a tua mente para que você entenda a importância da gente ter leveza e para que você entenda que a leveza ela é uma consequência da organização e do planejamento. E se você tem dificuldades em viver isso, então já se planeja. Na próxima quarta-feira, no dia 3/12, às 18 horas, eu vou estar aqui online, ao vivo com você, e eu vou te mandar adiantar esse material pelo nosso grupo do WhatsApp. Então já chama as amigas, já chama os amigos que são empresários, empresárias e querem já planejar o seu 2026 e venham viver essa experiência com a gente, porque eu tenho certeza que a partir do próximo encontro, você não acorda mais perdido e perdida. Você vai começar a entender a sua rota para que você possa chegar do outro lado e atingir aqueles objetivos que são certos para você. Não sobre o que o outro disse que é, não sobre aquilo que grandes players estão dizendo, mas é aquilo que vai te trazer felicidade de empreender. Então, eu espero que você esteja pronto para estar comigo do lado de cá, aproveitando essas ofertas da Black, porque esse valor é a única vez do ano que você vai ver. Combinado? Um beijo, até a próxima quarta-feira. Até! Tchau, tchau.